também um comentário. Eu não sei se exatamente tem a ver. Eu acho que inclusive que a intenção não foi exatamente maldosa, né? Eu só vou fazer uma complementação, corrigir uma ideia que eu acho que é errada, dependendo do contexto que se fala. Na verdade, eu sei que a ideia é errada. Eu já vou explicar isso mais depois, porque eu vou trabalhar a mesma ideia em mais de um contexto, né? Mas eu acho que a intenção até não foi exatamente maldosa, pode até ter sido, mas uma ideia, vamos dizer, errada, manifestada com uma intenção que não era exatamente maldosa, embora possa ter sido. Então eu vi, eu não sei se a quem eventualmente estão se referindo, né, ou mesmo se é a minha pessoa, num dos episódios do nosso glorioso, inclusive, o desenho Dragon Quest Dai, a personagem principal tem um sonho, né, ele é órfão de mãe, né, então ele teve um sonho com a mãe dele, e que daí eles estão num lugar e daí eventualmente como ele aprecia a mãe dele, que ele não conheceu, ele faz ali qual que é a palavra daquilo? Seria ali uma coroa, né? Mas na verdade é uma guirlanda, né? Ele faz uma guirlandinha pequena, uma tiarinha pequena de flores e coloca na cabeça da mãe, no sentido de demonstração de respeito e admiração. Isso pode ter mais de uma significância, né, e tal. Em relação à minha pessoa, se eventualmente estão falando sobre mim em relação a outra pessoa, que eventualmente eu possa admirar, de alguma forma, não é bem isso, né? Então, em que contexto nós estamos falando? A impressão que passa é que está se pensando no contexto, eu tenho uma impressão maior que está se falando na época em que eu era cristão, né? Então eu acho que no contexto do Novo Testamento, portanto, no contexto do Novo Testamento, né? E o argumento não prossegue, porque o que acontece? Claro que em relação à mansidão eu posso fazer uma análise, inclusive, se eu pegar talvez só a questão da mansidão, realmente seria um critério que nós até poderíamos entender que o sonho ali da personagem, se refere à minha pessoa, tem algum sentido, tem alguma literalidade. Mas aí que está, em relação à mansidão. Né? Eu não sei se isso se aplicaria a outros critérios, até desejaria que sim. Mas acontece que o Novo Testamento também tem uma doutrina, não é só mansidão, que faz parte da doutrina, mas você tem outros elementos. Né? Então eu não sei se exatamente eu faria essa guirlanda, no caso, sobre outra pessoa, porque se eu fosse fazer uma análise pelo Novo Testamento, eu não sei se a outra pessoa seguiria os mesmos critérios. Outros critérios, os mesmos, ou outros critérios estabelecidos no Novo Testamento a nível comportamental, a nível de comportamento. Então teria que analisar outras coisas. Né? Eu não daria simplesmente uma coisa assim de bandeja. Né? Não pela questão de, não, porque. O argumento que alguns poderiam dizer, não, porque é muito fácil da ligar. Não é questão, que eu teria que fazer uma análise comportamental. Então, como é que eu vou dar uma guirlanda para uma pessoa que eu não tenho intimidade para averiguar o comportamento? Quer dizer, eu tenho um critério em relação a experiências que eu tive que eu posso atestar por um critério. E no passado, eu nem sei se continuou. Eu nem sei se o critério continuou sendo manifestado. Né? Com todo respeito, não estou aqui dizendo que de repente a pessoa pode ter um outro contexto histórico de vida em que de repente passe a passar, né, menos esse tipo de, entre aspas, energia no bom sentido, vamos dizer aqui, energia no bom sentido, energia de mansidão, né, para outras pessoas e de repente reduza isso por alguma outra realidade de vida. Não cabe a mim julgar também, ainda mais se a gente pegar critério do Novo Testamento. Eu não julgo isso para que não seja julgar. Mas de qualquer forma, se eu avaliasse um comportamento, eu teria mais condições de conferir essa guirlanda. Justamente eu tinha esse cuidado naquela época de pensar, poxa, eu admiro essa pessoa, não quer dizer que hoje eu concordaria inteiramente com o comportamento. Talvez não em relação à questão da mansidão em determinados momentos que eu concordo, mas com outras coisas eu não sei se eu concordaria, portanto tem outros critérios de fé que deveriam ser avaliados. Né? E tá, hoje, e a mesma coisa carreia para hoje em relação aos mandamentos. Então, quer dizer, não sei se se entende ou se poderíamos, né, entender essa questão sobre certa extensão até de, tem admiração em algum momento. A admiração pode até continuar. Não quer dizer que seria, por mais que haja alguma admiração, que necessariamente esse ato de colocar
um passar, de certa forma, uma legitimidade, que na verdade, para mim não poderia acontecer porque representaria apenas um critério, né? Só por causa da mansidão eu faria isso? Eu não sei se eu faria isso porque eu teria que avaliar outros critérios também, né? Acho a mansidão muito importante, acho um dos critérios essenciais, mas é um critério. Então você tem outros, em respeito ao Novo Testamento, nós temos outros critérios, né? E para eu averiguar, eu teria que ter uma certa intimidade e a mansidão também para ver se eventualmente continua, a não ser que haja algum impeditivo para esse e para outros critérios sejam aplicados, né? No primeiro ponto. E também depois em relação aos mandamentos. Então, explicando por que esse gesto, vamos dizer, não poderia ser feito aí por meio. Esse gesto não poderia ser feito e que foi demonstrado por meio do nosso grande anime Dragon Quest. E valeu.